Botafogo tem uma classificação deixando para trás 4 campeões da Libertadores, 10 títulos, né? Colo-Colo, campeão uma vez, Olímpia 3 e agora de uma vez só o Estudiantes com seus 4 títulos da Libertadores e o atual campeão Atlético Nacional de Medellín, que tem 2 títulos sul-americanos, né? Da Copa Libertadores da América. E tem 4 pontos fora de casa. Isso. O Botafogo teve esse ano, entre outras coisas que o Flamengo não tem, estratégia, objetivo, meta. Eu não gosto da palavra foco, acho muito desgastada, mas vou utilizá-la para facilitar a compreensão. Foco. Libertadores. Mirou a Copa, mais nada. Então o Botafogo colocou o time reserva no Campeonato Carioca, não se importou com isso quando perdeu a Taça Guanabara, não houve nenhum abalo. O Botafogo entendeu que ele não tem condições de disputar todas as frentes. Então estabeleceu uma prioridade. Aprendeu com o fracasso na Libertadores, eram outros diretores, mas o clube é o mesmo. A torcida é a mesma. Mas quando tinha sido, não passou da fase de grupos, eliminado pelo São Lourenço na última partida, lá no Novo Gasômetro, né, há 3 anos, o Botafogo parece ter aprendido que a competição, ainda mais para um clube que hoje não tem o poder de investimento dos maiores do Brasil, ela merece uma atenção maior, ela merece um cuidado mais extremo. Então o Botafogo, quando foi, por exemplo, na reta final do Carioca, ali, aqueles jogos Taça Rio, final do Carioca e tal, não, Taça Rio, na verdade, ficou 11 dias fora, entre Equador e Colômbia para fazer os 2 jogos. E conseguiu trazer os pontos de que precisava, né? Ainda vai fazer mais um jogo fora, trouxe 4 pontos de fora, ou seja, conseguiu ali praticamente garantir a sua classificação, mesmo perdendo um jogo depois por Barcelona de Guayaquil. O Flamengo não, o Flamengo tem uma postura hoje, por parte de muitas pessoas do clube. Outro dia um dirigente falou que o Flamengo vai ser um Barcelona, Real Madrid, uma bobagem dessas, né? Quando sai essa frase, já é meio caminho andado para... O Flamengo se acha mais do que o Flamengo é hoje. Uma coisa é o clube, a história, o tamanho, a torcida e tal. O Flamengo não é hoje um clube, um time em condições de se colocar como tenta se colocar. E é por isso que vai tomando esses castigos todos. E o Botafogo não, acho que o Botafogo entendeu o seu tamanho no momento, as suas condições e falou, eu tenho como ir aqui. Mas se quiser abraçar tudo aqui, não vai dar certo. E foi atrás e conseguiu uma classificação antecipada, inclusive. Acho que teve mais humildade para entender a sua real situação. E é um mérito imenso do Botafogo. Imenso. Consegue algo que... E o grupo Botafogo é difícil, hein? Sim. A do Flamengo é muito difícil, o Botafogo também é difícil. O Atlético Nacional é o atual campeão, tudo bem, que sofreu lá um meio com um desmanche, mas é um time forte. Deu uma reagida. Deu uma sacudida lá na Chapecoense, na Recopa. O Estudiantes é um time grande da Argentina, 4 vezes campeão sul-americano. E o Barcelona de Guayaquil é um time que surpreendeu, inclusive. É o líder do grupo e é uma boa equipe. Uma equipe que era considerada, talvez, ali, em tese, a mais fraca. É um vice-campeão da Libertadores, perdeu a final para o Vasco, inclusive. Então, são times com história, com taças, viagens um tanto quanto cansativas, né? Como essa que o Botafogo fez entre Equador e Colômbia. O Botafogo tinha grandes obstáculos à sua frente. E não é possível comparar, gente, pau a pau. Porque o Flamengo tem muito mais dinheiro para investir, tem muito mais condição para investir. Então, obviamente, você tem que colocar na balança as dificuldades de um e as possibilidades que o outro tem. Então, o Botafogo, nesse momento, ele pode não ganhar a Libertadores, o Flamengo pode ser campeão brasileiro, o Botafogo ficar mal no campeonato, isso é outra história lá na frente. Hoje, 19 de maio de 2017, o retrato que nós temos é Flamengo campeão carioca. Ah, legal, beleza. E o Botafogo muito mais voltado e entendendo a competição mais importante. Bem, qual é a reação que a gente espera? O Mauro esteve lá em Buenos Aires, o Mauro entrevistou o presidente do Flamengo, entrevistou também lá na coletiva o Zé Ricardo. O que a gente pode esperar? Se todo mundo concorda que essa história, estava conversando antes do programa com o Mauro, nem se chegou a cogitar a saída de Zé Ricardo. O próprio presidente é que tocou nesse assunto. Não vai, não esperem caças bruxas. O repórter perguntou para ele ali depois do jogo sobre demissão de ninguém. Ele que falou caças bruxas e falou em demissão. Exato. Quer dizer, ninguém perguntou. Aí algumas pessoas tentam atribuir aos jornalistas perguntas que não foram feitas. Ninguém perguntou sobre isso. Sim. Mas enfim. Houve um momento do jogo que estava 2-2, o Flamengo trocava passes no campo de defesa e o São Lourenço não vinha para cima. Os dois estavam entrando. Exato. Quando isso aconteceu, isso foi bem interessante. Quando isso aconteceu, logo depois eu, acompanhando aqui pelo celular, eu fiquei sabendo, até um amigo meu mandou uma mensagem, falou, gol do Atlético. Aí, o 3-2. Aí eu fiquei esperando para ver a reação das pessoas. Daqui a pouco, à minha frente, o setor ali que a gente fica na imprensa é muito próximo dos torcedores, né? Os torcedores argentinos começaram a se preocupar, botou a mão na cabeça e tal, um fazendo assim pro outro, 3, fez o terceiro gol, e agora? A informação chegou no campo. Nesse momento, houve um choque no estádio, na torcida e no time. E os caras, opa,
Temos que fazer mais um gol. Vamos lá? Vamos lá. E partiram para dentro. E foi aquela reação... E o Flamengo acuado. Foi. O Flamengo não tinha contra-ataque, o Flamengo não agredia, o Flamengo tentou administrar como se fosse um jogo de pontos corridos. Isso o Flamengo fez muito isso ano passado. Ganhou jogos assim fora de casa, alguns jogos, administrando 1-0, 2-1. Não dá para administrar jogo em mata-mata, quando o adversário está jogando a vida dele. Os pontos corridos, eventualmente, o adversário, mesmo em casa, você te segurando, controlando o jogo, ele não vai ter aquele elan, aquela força para ir buscar a vitória, porque aquele jogo não vai matá-lo. Ele vai continuar jogando o campeonato. Agora, no mata-mata, ainda mais uma Libertadores, o adversário vai tirar força de algum lugar, porque ele vai, cara, nós temos que fazer um gol agora. Então era óbvio que o São Lourenço iria agredir com toda a força possível. E nem chegou a tanto. Foram 3 finalizações no alvo. 2 gols e uma defesa do Muralha. Teve até uma grande defesa do Muralha. Os acréscimos. Que coisa sensacional. Não chamam, lá Banks. Exato, belíssima defesa, nem parecia o Muralha. Mas foi ele não comprometeu. Soltou umas bolas esquisitas no primeiro tempo e tal, mas fez uma defesa portentosa. Eu acho que ele falhou no o Flamengo, você gol. falou, a sua defesa é perfeita. O Flamengo não tem a noção. Não tem noção. Isso vai do presidente a alguns jogadores. Essas pessoas não têm a noção do que é jogar Libertadores. É verdade. Eles acham que Libertadores é tirar selfie no estádio. Não é isso. E o que nós vimos lá na quarta-feira foi um time muito mais cascudo, um clube muito mais entendedor do que é a competição e ganhando uma classificação de uma maneira assim que até impressionante pela simplicidade com a qual o São Lourenço se impôs quando foi preciso ganhar o jogo. Foi lá por 2 pontos, acabou, virou o jogo, ponto final. É legal o fã de esporte, especialmente o torcedor do Flamengo, entender como Eduardo Bandeira de Melo chegou à presidência do Flamengo. E qual a importância de Eduardo Bandeira de Melo ou não dentro dessa reconstrução do clube, pagando as dívidas e tudo mais. Patrícia Morim era presidente, a dívida do Flamengo disparava, né? Que nem nos tempos da hiperinflação e tal. Né? Gatilho. Progressão era uma coisa louca. É só pegar os balanços ali, aquelas tabelas que a gente publica de vez em quando, você vê a dívida crescendo, crescendo, crescendo. Um grupo inicialmente formado por 5 caras. O BAP, que é o Luiz Eduardo Batista, o Valim Vasconcelos, o Landim, o Gustavo Oliveira e o Flávio Godinho. Esses 5 caras se reuniram e começaram a formação do grupo que lançaria a candidatura do Valim Vasconcelos para concorrer à presidência do Flamengo na eleição no final de 2012. Por uma questão estatutária, o Valim não preenchia todos os pré-requisitos necessários e não pôde se candidatar. Então, o que ele fez? Ele procurou Eduardo Bandeira de Melo, que era seu companheiro do BNDES, funcionário de carreira do banco, trabalharam juntos por muitos anos, e o convidou para ser o cabeça da chave. Certo. E aí surge Eduardo Bandeira de Melo como candidato a presidente do Flamengo. Ele era uma rainha da Inglaterra, né? A gente falando português, claro, essa era a ideia. Os caras iam administrar. Ele não arquitetou a reconstrução financeira do Flamengo, ele não é essa pessoa. Não foi o Bandeira de Melo que pegou uma planilha, pegou e falou, não, vamos fazer isso e tal. Claro que a partir do momento que ele virou presidente, ele passa a participar de decisões, de reuniões, e teve participação importante, por exemplo, do Profut. Inegável isso. E o elogiamos aqui muitas vezes. Eu mesmo o parabenizei, falando com ele. Falei, parabéns, presidente, isso aí é ótimo para o Flamengo e para os clubes brasileiros. Legal. O mérito dele foi ser um defensor desse negócio quando esteve no poder. Exato. Em nenhum momento ele Exato. Ele então, ele teve bons momentos? Teve. Ele tem uma participação? Tem. Mas hoje o Flamengo está num caminho que, se não cair nas mãos de aventureiros, o Flamengo hoje vai seguir esse rumo. Não vai mudar. E hoje há uma lei de responsabilidade fiscal, digamos assim, dentro do estatuto que responsabiliza, que também foi outra coisa boa dentro da administração dele. Então, o Eduardo Bandeira de Melo, ele não é o Superman, o Batman, o cara que salvou o Flamengo. Tem um grupo de pessoas aí, um grupo numeroso de pessoas que saíram do clube e que continuam no clube trabalhando, gente boa que está lá dentro, trabalhando pela recuperação do clube. Ponto. Nesse período todo, né? Ele teve outras pessoas à frente do futebol e há algum tempo ele acumula a vice-presidência de futebol. Junto com ele está sempre presente o Fred Luiz, que é o diretor-geral, CEO, enfim. Essas 2 pessoas não têm conhecimento de futebol para comandar o departamento. E a estrutura do Flamengo, em tese, ela está até certa. Você tem o Rodrigo Caetano como diretor executivo e tem as pessoas ali embaixo. Técnicos, jogadores, comissão técnica e tal. Mas acima deles tem que ter alguém que cobre. Essas 2 pessoas, Fred Luiz e Eduardo Bandeira de Melo, não têm conhecimento de futebol para cobrá-los. Quando ele se apresenta naquela coletiva e fala para a Gabriela Moreira, o que vocês querem que eu faça, na entrevista que ela publicou no blog, é que ele não sabe mesmo o que fazer. E não sabe porque ele não entende do assunto. Então ele fica ali, dando aquelas respostas evasivas, e não chega a lugar nenhum, porque ele não sabe o que fazer. O que ele poderia fazer, por exemplo, se ele soubesse o que atitude tomar nesse momento? Chegar, por exemplo, falar para a imprensa e fazer. Olha, primeiro ter humildade e pedir desculpa ao torcedor do Flamengo pela humilhação dessa eliminação, mais uma, porque isso não é uma vez só, são várias situações. Aliás, eliminações recentes na administração Bandeira. 2014, 4-1 para o Atlético, tremendo vexame, né? Copa do Brasil. Copa do Brasil, e já tinha sido dado o aviso do Corinthians, que perdeu da mesma maneira. Carioca 2015, eliminado pelo Vasco, isso o Vasco indo para a segunda divisão. Copa do Brasil 2015, eliminado pelo Vasco. Carioca 2016, eliminado pelo Vasco.
Primeira Liga de 2016, com mando de campo e Juiz de Fora, eliminado pelo Atlético Paranaense, jogando com um time misto, sendo a competição que ele brigou para fazer, o Muricy escalou o time misto. Copa do Brasil do ano passado, eliminado pelo Fortaleza, time da Série C. Verdade. E perdeu por Confiança, que também é da Série C. Copa Sul-Americana, eliminado pelo Palestino, um clube microscópico do Chile. Com todo respeito, clube pequeno. Microscópio. E agora, essa eliminação bom de sem vocabulário. ganhar um ponto fora de casa. Então, são 8 desclassificações, algumas bem esquisitas. Isso não é casualidade. Então, ele não sabe o que fazer. Ele não tem o que dizer para o torcedor do Flamengo. Ele poderia dizer o quê? Ó, nós vamos fazer amanhã, ou hoje, ou sei lá quando, de madrugada, no hotel, vamos reunir todo mundo e nós vamos descobrir onde nós erramos. Pedir desculpa ao torcedor. Isso eu acho que ele deveria falar. E vamos passar um pente fino. Descobrir, por exemplo, se nós erramos na parte técnica, na parte tática, os jogadores, se o Zé Ricardo errou, se eu, que sou o presidente, errei, onde que eu errei, se o Rodrigo Caetano errou, se o núcleo de observação, de análise de desempenho, que indicou esse ou aquele jogador, errou na avaliação dos atletas, se não erraram ao dispensar alguns jogadores e contratar outros e ficar com os mesmos, se não erraram a continuar apostando em Márcio Araújo, que quando você precisa de um cara que joga no Márcio não resolve, em Gabriel, que perde o gol mais bizarro da Libertadores pelo Flamengo contra o Atlético Paranaense em Curitiba. Tem uma série de pontos que podem ser analisados e discutidos. Essa era a obrigação dele. O patrão é o torcedor. Não precisa nem ser sócio. O torcedor é o patrão do clube. Ele tinha a obrigação de, naquela entrevista depois do jogo, pedir desculpas ao torcedor humildemente pela eliminação e dizer que tomaria providências. Providências não são necessariamente demissões. E podem até ser demissões. Se você descobrir que num determinado setor do clube algo não funciona bem porque alguém é incompetente, você tem que trocar. Tem várias pessoas que trabalham ali dentro que a gente não conhece, que não aparecem para a torcida. Sou totalmente contra a ideia de mandar o Zé Ricardo embora, acho que ele faz um bom trabalho e acho que ele tem tudo para amadurecer com as lições dessa Libertadores e ser um técnico melhor. Não trocaria de jeito nenhum. Isso é até legal. É uma bobagem. Pontuar. Acho que ninguém aqui trocaria. Ninguém nem falou nisso. Quem falou foi o próprio presidente. Então, isso tudo, essa postura, se você pegar qualquer entrevista depois de todas essas eliminações, são parecidas. É a mesma coisa. O trabalho continua, confio nos profissionais que nós contratamos e tal. Peraí, gente. Cadê a temperatura, Tirone? Não tem temperatura. Isso é absurdo, gente. Isso é absurdo. Uma eliminação dessas, o presidente tem que estar irritado, furioso e falando, eu vou fazer alguma coisa. Eu nem sei o que eu vou fazer, mas alguma coisa eu vou fazer. Não vou mandar ninguém embora, porque eu acho que não é o caso. Talvez eu peça para ir embora, sei lá, fala qualquer coisa. Agora, chegar para o torcedor, que ele está falando, ele não é com a gente, está falando com o torcedor, e falar que eu confio nas pessoas que nós contratamos e tal. Aí você imagina o torcedor do Flamengo que está lá, cuspindo a abelha africana, né? Assistindo a TV, com raiva, já recebeu no WhatsApp dos vascaínos e dos tricolores e botafoguenses sacaneando ele. Sim. Né? Os memes comendo Aí soltos. o presidente fala isso e ele fala, que bom, gente. O presidente confia nos profissionais que ele contratou. Vou dormir em paz. Pelo amor de Deus, né? Isso é uma brincadeira. Isso é uma brincadeira. Então, essas pessoas não têm capacidade. O Flamengo tem vários vice-presidentes que ficam na rede social provocando os rivais, o Fluminense, o Botafogo. Sobretudo o Botafogo, né? Hein? Especialmente o Botafogo. Sobretudo o Botafogo. Quando deveriam se preocupar em construir alguma coisa. O Flamengo hoje não tem um comando no seu futebol. Acima do Rodrigo Caetano não tem um comando. E eu acho que todo diretor executivo, na estrutura que é o futebol brasileiro, os clubes não são empresas. Você tem que ter alguém ali que deixe trabalhar essa equipe, mas que aperte na hora que tem que apertar. Que cobre na hora que tem que cobrar. Quando as metas não são atingidas, quando as coisas não vão bem. No Flamengo, é tudo normal. A temperatura, o que o Tirone falou, é sempre banho-maria. Então, quando acontece alguma coisa, não, o trabalho continua. Então, não houve erro. Dá a impressão, passa a sensação de que na avaliação dele não houve erro. E é possível que ele assim avalie, repito, porque Eduardo Bandeira de Melo não entende de futebol, não conhece futebol, não tem capacidade de acumular a presidência com a vice-presidência de futebol. Muito bom na política, nas articulações, apareceu ao lado do prefeito Marcelo Crivella semana passada naquela ação lá para o estádio da Gávea, do lado também de Patrícia Amorim, a ex-presidente, que a torcida não gosta muito dela, e tem motivos para isso, né? Aparecia lá, transitava muito bem em Brasília, entre deputados e senadores no período do Profute. Isso ele faz muito bem. O Marco Polo Del Nero, né? E apareceu na cadeira de Marco Polo Del Nero e tudo mais, naquela vez entre o Gilmar Rinaldi e o Dunga. Então, a parte política, ele faz bem. Ele se revelou muito bom nesse tipo de articulação. Agora, o futebol precisa de alguém que entenda e alguém que perceba o seguinte, depois do jogo do Atlético, mais ainda, tem alguma coisa errada aqui. E aí eu vou contar uma história, uma situação que eu vi lá em Curitiba, depois do jogo. Coletivo no estádio do Furacão, na Arena da Baixada. O técnico Zé Ricardo estava lá falando. Treino? Até depois do jogo. Depois do jogo. Ele falou isso, eu falei até sobre isso aqui. Gosto do trabalho do Zé, acho ele um profissional sério, dedicado. Conversei um pouco com ele fora do ar, com alguns colegas na véspera do jogo, e até interessante, você percebe que ele é muito estudioso, conhece os adversários, sabia detalhes sobre cada jogador dos times do grupo, falando das outras equipes da chave, né? Vê muito futebol, acho que até aí tudo bem.
Mas ele não pode, depois de um jogo que o Flamengo perde para o Atlético Paranaense, falar que dá parabéns aos jogadores. Então, que eles jogaram bem. Não, você perdeu o jogo, amigo. Então falta ali o quê? Se o Flamengo tivesse um dirigente com mais visão de futebol, entendimento, ia chamar ele no Zé Ricardo. Você não pode falar um negócio desse. Não perdemos o jogo. Aí é aquela conta que o Arnaldo fez. Esse ponto tinha que levar para casa. Esse ponto. Ou outro contra o porque você colocou o Gabriel e colocou o Damião. Os dois perderam gols ridículos contra o Atlético. Aí quem jogou na quarta-feira? De novo o Gabriel. Então, tem várias coisas que têm que ser questionadas. Mas para você questionar, você tem que dominar o assunto. Então, ele é um homem correto, honesto, quer o bem do clube, tudo bem. Isso tudo bem. Mas, primeiro, não é imprescindível para o Flamengo, imprescindível é a sequência dessa mentalidade, seja lá quem for o presidente, que seja uma pessoa também correta, como ele é uma pessoa correta, inegavelmente, ninguém nunca colocou isso em dúvida, mas o futebol precisa de um comando. Hoje, só vai dar certo se, por acaso, do Rodrigo Caetano para baixo, as coisas começarem a andar. Mas quando precisa de uma intervenção não é demissão, gente, não é sair chutando o balde, é apertar os parafusos. Não tem ninguém que saiba usar a chave de fenda. Então, as coisas continuam soltas, frouxas e não há cobrança, não há pressão. É como se fosse uma empresa que não atinge suas metas e fica tudo bem, está tudo tranquilo, não tem problema nenhum. Eu acredito nos meus profissionais, né? Eles vão conseguir. Exato, eles vão conseguir e vai acreditando. E você vai acumulando aqui 8 eliminações, algumas vexatórias, inclusive. Né? Quando eu falo de eliminações para o Vasco, é um período do Vasco indo para a Série B, gente. E o Flamengo ficou ali meio uma freguesiazinha momentânea para o Vasco, perdendo vários jogos. E ganhava jogos do Flamengo. Também, Campeonato Brasileiro e tudo. Com toda a dificuldade. Com toda a dificuldade. Então, isso tudo aqui não pode ser ignorado, não pode ser esquecido. E não dá para, sinceramente, achar que esse tipo de resposta vai deixar o torcedor satisfeito. Outro detalhe que eu queria só acrescentar, só finalizando sobre aquela questão que eu falei do presidente do Flamengo, ele colhe muitos louros, né, da parte administrativa, né? Cola muito nele, colam nele os méritos, de forma até exagerada. Eu sempre faço essa ressalva. Parece que ele fez tudo sozinho, que ele que pensou em tudo, é o melhor presidente da história. É um grupo de pessoas, ele sozinho não faria nada, né? E ele tem o seu papel ali dentro. Mas ele não é o cavaleiro solitário ali que resolveu tudo. Então, se ele colhe os louros, né, ele também tem que sofrer cobrança. Sim. Isso faz parte do jogo. Claro. Não dá para chegar ali para, palmas, que bom, presidente. Na hora que a chapa esquenta. Então, quando ele se apresenta para falar, ele tem que saber que vai, sim, conviver com perguntas que ele não vai gostar. Essa é a nossa função. E jornalista não tem que ser bem intencionado nem mal intencionado. O jornalista tem que fazer pergunta, só, mais nada. E se for comentarista, colunista, como o Juca e tal, dá opinião. Pronto, é só isso. Tem um momento que ele fala, né? Eu vou responder quem está bem intencionado, obviamente se dirigindo a mim. Eu não tenho nenhuma má nem boa intenção com relação a ele. Não quero ser amigo dele, não sou amigo dele, nem inimigo. Ele é apenas um dirigente e, naquele momento, é alvo das perguntas que são pertinentes. As perguntas que a gente faz são as perguntas que devem levar as respostas que o torcedor quer ouvir. Se ele não é capaz de respondê-las, se ele não tem o que dizer, paciência. Agora, tentar atribuir a outras pessoas, né, como ele fez, não sei quem, que ele não cita os nomes, como se fossem, usar a expressão dele, falsos rubro-negros, é de uma arrogância incrível. O Flamengo não pertence a Eduardo Bandeira de Mello. Ele não tem um poder, uma caneta, que ele possa chancelar quem é rubro-negro ou não. Seja eu, seja você em casa, sejam os ex-dirigentes que saíram, seja a oposição, seja os que estão lá junto com ele. Não são mais rubro-negros do que você, do que qualquer um outro. Ele não tem ali um carimbo que ele fala, atenção, fulano de tal, é rubro-negro? Não sei. Ele carimba. Não é isso que define. Ele não tem esse poder. É muita arrogância achar que pode dizer que alguém é falso rubro-negro. E a repercussão disso, inclusive, nas redes sociais, foi péssima para ele. Porque muitos torcedores se sentiram ofendidos. Então, os dirigentes têm que entender que o Flamengo não foi fundado em 2013. É bom frisar. A administração dele teve em 2013 uma equipe que saiu, agora é uma outra equipe que está aí desde esse segundo mandato, um pouquinho do final do primeiro mandato. E algumas pessoas parecem acreditar de fato que o Flamengo surgiu em 2013 e que eles fundaram o Flamengo. Parece que eles acreditam, nisso. Que eles criaram um clube. Na verdade, fazem um trabalho ótimo e são elogiadíssimos por isso. Os que saíram e os que continuam. Elogiadíssimos. Né? Quase todo dia recebem elogios por isso. Mas convenhamos, né? Achar que tem a capacidade, o poder de dizer quem é Flamengo e quem não é uma brincadeira, é uma arrogância inaceitável.